Amazonas TV. Oferecimento: Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está sozinho. Olá, muito boa tarde para você que sempre está com a gente nesse horário do almoço. Aqui no Amazonas TV, acompanhe as principais notícias desta quinta-feira. Corpo de uma mulher é encontrado na Cachoeira Alta do Tarumã com sinais de espancamento. Mais um flagrante de desperdício de peixe no terminal da Paner. Em época de safra, cerca de 60 embarcações atracam neste terminal para comercializar o pescado. As bancas ficam expostas. A venda começa ainda pela madrugada. E o que não vai parar na mesa do consumidor fica assim, ó, jogado aos montes. No Fala Comunidade, o esforço de crianças e adolescentes do interior para ter acesso à educação. Em comunidades rurais de Presidente Figueiredo, é preciso encarar 3 horas de barco até o colégio. O ministro Aldo Rebelo está em Manaus para visitar as obras da Arena da Amazônia. Saiba mais sobre o vitiligo, doença que ocasiona a diminuição de melanina, pigmento responsável pela coloração da pele. Você costuma fazer muitas refeições fora de casa? Uma campanha orienta a população sobre como conquistar qualidade e segurança alimentar. O petisco de hoje mistura charque com macaxeira, mais uma delícia que está concorrendo no Comida de Boteco. Tudo isso e muito mais agora no Amazonas TV. Uma operação do IBAMA fechou serraria em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Foram apreendidos 60 metros cúbicos de madeira. A ação faz parte da operação ambiental que está sendo desencadeada pelo IBAMA com apoio da Polícia Ambiental na região do município de Manacapuru. Faz parte da Operação Krakatoa, desempenhada pelo IBAMA no município. Ele engloba os municípios de Manacapuru, Novairão e Redondezas. E nós estamos procurando todo tipo de ilícito ambiental nesse município. Essa serraria localizada no bairro da União foi lacrada. 30 metros cúbicos de tábuas de assoalho e pranches foram apreendidos. Toda a madeira dela não apresentava o documento de origem florestal, o DOF. De conta disso, a madeira foi apreendida e o infrator foi autuado e a serraria foi embargada. Além de ter a madeira apreendida, o proprietário vai pagar multa no valor de R$300 por metro cúbico de madeira ilegal. Durante a semana, várias apreensões foram efetuadas pela Operação Krakatoa. 60 metros cúbicos de madeira, 4 caminhões, 2 barcos e 2 jacaré-xingas abatidos. Os jacarés abatidos foram enterrados na lixeira do município. Os veículos utilizados para transportar o material estão à disposição da Justiça e o madeirame apreendido foi doado para a Defesa Civil do município. Agora o Fala Comunidade, que trata de educação. Hoje você vai conhecer a dificuldade que os alunos das escolas rurais de Presidente Figueiredo passam para chegar até a sala de aula. Devido à distância, alguns chegam a passar horas viajando de voadeira para chegar até a escola. E quem acompanhou toda essa aventura foi o nosso correspondente do interior, Jackson Salvaterra. Os alunos da escola Adenilde da Fonseca Sobral, localizado na comunidade do Rumo Certo, no quilômetro 165 da BR-174, têm entre 6 e 18 anos. Os estudantes chegam em ônibus ou em voadeiras. Começa já a arrumar a lancha, o colete, salva-vida, abastecer a lancha, organizar para poder a viagem ser uma viagem com segurança, com sucesso e, enfim, dar o melhor possível para os alunos, porque a gente trabalha em prol do aluno. A merenda escolar é diferenciada. Os alunos que saem mais cedo de casa fazem a primeira refeição do dia na escola antes de começar a aula, como é o caso de Vitória Tavares, que acorda às 3 horas da madrugada, pega a voadeira às 3h30 da manhã e vai para o colégio. Primeiro a merenda, depois eu vou estudar. Aí depois eu vou para casa de novo. Demora 3 horas para chegar lá.
Esta escola conta hoje com 649 alunos, dividido em 14 salas de aula. Desse total, 195 são alunos vindos da Cacaia, como é conhecido o Lago do Rumo Certo. Adriano Alcântara é o primeiro aluno a pegar a lancha rumo à escola e o último a chegar em casa. Segundo ele, o principal obstáculo é o sono em sala de aula. Chega cansado e o cara tá quase dormindo aqui dentro da sala aqui. Para a pedagoga, muitos alunos já se acostumaram a superar as dificuldades. Eles já estão habituados a virem nesse horário, então assim, a gente não tem percebido nenhuma dificuldade. Amanhã você vai conhecer a estudante Larissa Silva, que para não abandonar os estudos, leva o filho para dentro da sala de aula, cuida de casa e supera obstáculos para conseguir uma vida melhor por meio da educação escolar. Ontem nós mostramos aqui no Amazonas TV uma reportagem da ação do Ministério Público do Estado em relação à reclamação do atendimento na Fundação Secom. Na reportagem citamos a denúncia do Ministério Público em relação a 2 andares que estão desativados e que seriam da ala do tratamento de câncer infantil. Em nota, a assessoria da Fundação Secom explicou que os andares desativados não têm qualquer relação com a pediatria, que funciona no 9º andar e está em pleno funcionamento. Ainda de acordo com a assessoria, os andares desativados não prejudicam o atendimento aos pacientes. Ainda nessa edição, aprenda a fazer um petisco que mistura charque com macaxeira. E já no próximo bloco, mais um dia de desperdício na Feira da Paner. Vamos falar também da qualidade e segurança alimentar. Uma campanha do Conselho Federal de Nutricionistas orienta a se alimentar fora de casa. Mais detalhes sobre esses assuntos depois do intervalo. Em Itacoatiara, 4 creches atendem crianças com idade de até 3 anos. A demanda é maior que as vagas oferecidas. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de vida, nos aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Em Itacoatiara existem 4 creches municipais que atendem o primeiro e o segundo período, no total de 2.506 crianças na zona urbana e rural. Alcivan tem 5 anos de idade e já aprendeu a importância de preservar a água. A água é nossa amiga, vamos todos preservar. Economizando sempre para mais tarde não faltar. Que as nossas crianças possam ter assistência da educação de qualidade, tanto no parte da estrutura quanto na questão pedagógica. Segundo a secretária de Educação, o município está construindo 3 creches, 2 na zona urbana e 1 na zona rural, e vai atender 550 crianças. Como se alimentar bem fora de casa? Uma campanha do Conselho Federal de Nutricionistas quer conscientizar a população na hora de escolher o que e onde comer. E quem vai explicar melhor para a gente sobre essa campanha é o presidente do Conselho Federal de Nutricionistas, Hélido Bonomo. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Amazonas TV. Então, quer dizer que hoje tem um pré-lançamento, é isso, da campanha? É verdade. Esse é uma campanha que o Conselho Federal, junto com os Conselhos Regionais Nutricionistas do Brasil todo, está fazendo, já com algumas peças em outros veículos, mas publicamente nós estamos fazendo aqui em Manaus. Nós estamos fazendo esse lançamento em Manaus, uma campanha que, em função principalmente dos últimos dados nacionais, em que mostram que a população, mais de 40% da população brasileira alimenta fora de casa. E, na maioria das vezes, as pessoas alimentam com pouco tempo, em qualquer lugar, e comendo aquilo que tem naquele momento. Então essa campanha ela vem numa boa hora, até porque a gente precisa, entender um pouco melhor como conquistar, uma alimentação mais saudável, mesmo fora de casa. Exatamente. Existe uma prevalência atual muito alta de obesidade, existe um consumo alimentar muito alto de sal, gorduras, açúcar e pouco consumo de fibra dietética, no geral. E alimentando fora de casa, como você tem quase metade da população alimentando fora de casa, em lanchonete e restaurantes, o Conselho Federal, junto aos Conselhos Regionais, tem buscado chamar a atenção para a população que você pode, mesmo fora de casa, alimentar bem, tendo o cuidado de verificar a qualidade dessa alimentação.
A campanha ela chama atenção também para os donos desses estabelecimentos, os cuidados higiênicos sanitários que devam ter na preparação, na conservação e na distribuição desses alimentos. E nós consideramos que esses estabelecimentos, tendo consultoria ou tendo no seu quadro técnico um profissional que estuda a alimentação de qualidade, adequação para as pessoas, independente da faixa do ciclo de vida, que é o nutricionista com apoio do técnico de nutrição dietética, faz toda a diferença. Então a gente diz que a escolha do que comer e onde comer, ela é fundamental. A pessoa, ela vai influenciar fundamentalmente na saúde dela. E que esse profissional, esse estabelecimento que tem esse profissional, faz toda a diferença. E o que vai ter hoje programado? Hoje, nós estamos linkando duas coisas. Como o problema, nós já consideramos que a má alimentação de parte significativa da população nos últimos 30 anos passa a ser um problema individual e também coletivo da política pública, nós temos um evento em que nós temos o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e o Ministério do Desenvolvimento Social falando do que se tem sobre política de alimentação e nutrição no país, como política nacional. E do governo do estado e do governo municipal, o que tem no estado e no município. Nós vamos lançar isso e linkar uma discussão com os profissionais ao final da tarde. E onde vai ser? No final da tarde nós temos todos os profissionais discutindo na escola, Fundação Escola Municipal. Eu tenho o endereço certinho Tá certo. A gente precisava, eu ter trazido, desculpa, a Fundação Escola Municipal. Certo. E que os nutricionistas vão agregar a discussão conosco como que eles podem, na região, no estado, contribuir para outras ações que possam ser feitas com a sociedade e também com os empregadores desses estabelecimentos. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, pela participação. Sucesso na campanha. Agora, a previsão do tempo para as próximas horas em toda a região. Previsão para esta quinta-feira de céu nublado e com chuva em quase todos os estados da região norte. Confira as temperaturas. Mínima de 24 em Macapá e em Manaus. Máxima de 30 em Rio Branco e de 31 em Boa Vista e em Porto Velho. No próximo bloco, saiba mais sobre o vitiligo, doença que ocasiona diminuição de melanina, o pigmento responsável pela coloração da pele. E ainda nesta edição, aprenda a fazer um petisco que mistura charque com macaxeira. Agora aqui na capital, 12h15, o intervalo é rapidinho e eu volto já. A polícia encontrou o corpo de uma mulher na Cachoeira Alta, no Tarumã, com sinais de espancamento. O corpo do sexo feminino foi encontrado na manhã desta quinta-feira na Cachoeira Alta do Tarumã, em meio ao matagal. Segundo informações, aí a gente teve de manhã cedo, às 7 e pouco, denúncia anônima aí, entendeu? Por telefone, via Toronto, o telefone. E aí passaram pra gente, a gente veio verificar e constatou mesmo que é um corpo de uma mulher. De acordo com um dos peritos, havia uma perfuração no pescoço da vítima e a cabeça estava bastante machucada. Nenhum documento foi encontrado. Ela apresentava, na primeira impressão que nós fizemos aqui, na primeira inspeção, ela apresentava um ferimento de arma branca no pescoço e aparente fratura craniana. Esses detalhes vão ter que ser confirmados na necrópsia. O corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal. É o segundo caso envolvendo o encontro de cadáver esta semana em Manaus. A outra vítima estava no terreno da UFAM, próximo a um igarapé. O vitiligo é uma doença que se caracteriza pela diminuição ou falta de pigmento da pele em algumas partes do corpo. O preconceito é um dos principais problemas para quem tem a doença. O vitiligo se caracteriza por essas manchas brancas que podem aparecer em qualquer parte do corpo e que são causadas pela diminuição ou falta de melanina, pigmento responsável pela coloração da pele. Estudos indicam que de 1 a 2% da população mundial sofre com o problema. Segundo este médico, a doença é imprevisível. É possível que as manchas desapareçam, se estabilizem de tamanho ou então aumentem gradualmente. Uma doença que não está clara a sua etiologia, a sua origem e que tem uma evolução não tão previsível. Normalmente não tem sintoma, não tem coceira, não tem prurido, não tem dor.
né? Então, o que você vai observar? É uma mancha pequena que surge, que vai progredindo e crescendo gradualmente e com aspecto muito branco. A ciência ainda não descobriu o que leva os pacientes a desenvolverem a doença, que não é contagiosa e pode afetar pessoas de todas as idades. E é importante que a população saiba quais são os sinais do vitiligo, para que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível e assim se inicie logo o tratamento. Você vai ter que usar uma droga imunossupressora, uma droga que vai diminuir essa resposta imunológica para tentar tirar essa agressão das células de defesa, né? A outra é usar substâncias ou estimulação. As substâncias que passam, que são estimuladoras da pigmentação, que vai estimular a célula a voltar a funcionar. Ou tratamento de fotoexposição. A ultravioleta, ela tem um fator importante na produção da pigmentação. Tanto é que você vê, as pessoas pegam o sol para se bronzear, né? Isso é uma resposta à produção de pigmentação. Então, a fototerapia é um mecanismo que se utiliza, é um instrumento que se utiliza para o tratamento do vitiligo. O industriário Márcio começou a perceber há cerca de 4 meses o aparecimento de uma mancha branca no pescoço do filho Evandro, de apenas 5 anos. Após 2 diagnósticos errados, eles descobriram na Fundação Alfredo da Mata que o menino tinha vitiligo. Agora, para a família, o principal desafio é tentar conviver com o preconceito. Um adulto que nós conhecemos estava próximo dele, questão de meio metro, olhou para ele, estendeu a mão e disse: olha, isso aqui está muito feio no teu rosto. E foi bem enfativo mesmo, tá muito feio, apontando mesmo. Aí foi quando eu dei uma resposta para ele um pouco mais firme, ele pegou e se tocou e se afastou. Ou seja, existe sim o preconceito, as pessoas olham. Graças a Deus, na escolinha que ele está, a gente já pediu para a professora dele acompanhar e ele não tem. Aos 62 anos, seu Wellington convive com vitiligo há mais de 30 anos. As manchas começaram a aparecer e se espalhar por todo o corpo após um período de depressão por causa da perda de um emprego. Eu trabalhei muito tempo como técnico de máquina de escrever. Aí quando chegou o computador, acabou minhas máquinas, aí eu comecei a pensar no amanhã, aquela preocupação todo dia de como é que eu ia viver, como é que eu ia passar a minha vida, e pronto, foi aumentando. É o que o médico falou, estresse, nervosismo, raiva e decepção. Assim como o seu Wellington, há diversos relatos de pessoas que começaram a ter vitiligo após problemas emocionais. Por isso, é importante que os pacientes tenham, junto da medicação, um tratamento psicológico. Quanto menos o paciente se preocupar com a questão da discriminação e quanto menos ele se ater à questão do vitiligo, levar a vida de uma forma mais simples possível, livre de estresse, né? Livre de ansiedades, tentando levar a vida de uma forma mais feliz, menos o vitiligo vai se manifestar ou aumentar. Vitiligo, uma doença que ainda precisa ser totalmente desvendada pela medicina, mas que não impede que os pacientes tenham uma vida normal. Amanhã, dia 19, às 6h30 da noite, na Avenida Joaquim Nabuco, no centro de Manaus, na Igreja Tenda da Família, a Faculdade de Comunicação Social Boas Novas realiza a cerimônia de diplomação de mais uma turma de comunicadores. Dentre os formandos de 2013 estão os nossos colegas de trabalho, Luciane Marques e Rairon Nascimento. A Arquidiocese de Manaus lança nesta sexta-feira os livros Espaços Violados, do padre Joaquim Hudson de Souza Ribeiro, e Vidas Mutiladas, da enfermeira Maria de Nazaré de Souza Ribeiro. O lançamento vai ser na Escola Superior de Ciências da Saúde, que fica na Avenida Carvalho Leal, na Cachoeirinha. Ontem nós mostramos o desperdício de peixe na Feira da Panair, um problema que ocorre todos os anos, ainda sem solução. E hoje, mais uma vez, o flagrante. Voltamos ao mesmo local e encontramos mais peixe sendo jogado no lixo. Seu Pedro tem 8 anos de limpeza pública na área da Feira da Panair. Jogar peixe fora, para ele, virou rotina. Quantas viagens o senhor vai dar daqui até lá? Tem um monte, né? É muita. Tira da natureza para jogar no mato, né?
O movimento no terminal de Despesca começa na madrugada. Em época de safra, mais de 60 embarcações atracam para comercializar o pescado. Mas nem tudo é vendido. Peixe pequeno demais. Outros sem tanta qualidade por conta do tempo de armazenamento inadequado. Eu acho que está acontecendo por causa do peixe, que o peixe não está bom. O peixe, além de estar miúdo, e não está bom de barriga, que a gente chama de barriga, né? Aí tá vendo esse desperdício, por isso. Falta estrutura para o setor da pesca. Os pescadores queriam vender o que sobra a preços mais que populares, mas não tem transporte. E agora eles podem ficar também sem lugar para vender o pescado. Aqui funciona o terminal de desembarque de pescado. É improvisado, são 4 balsas alugadas. Mas há cerca de 6 anos os aluguéis não são pagos. A dívida já passa de R$1.600.000. E agora os pescadores, os donos de embarcação, vão ter mais 2 semanas para atracar aqui e tentar vender o peixe. De acordo com a Federação da Pesca do Amazonas, depois desse prazo, as balsas devem ser retiradas da feira. Precisa também de um local para atracação das embarcações. Nós vem administrando essas balsas com muita dificuldade e chegou o limite do limite. Eu não vou mais me responsabilizar por essa situação. Por quê? Porque nós estamos recebendo uma média de 25 a 30 mil reais, quando a despesa chega perto de 60 mil reais por aluguel das balsas. Tem que haver uma contrapartida do poder público. Sobre o desperdício, a federação afirmou que cerca de 15 toneladas de pescado são jogadas fora por dia. A Prefeitura de Manaus disse que vai minimizar o problema a partir desta sexta-feira. Nós temos 2 caminhões que vamos colocar à disposição nesse trabalho. E, é claro, vamos ver como é que nós podemos viabilizar mais caminhões, porque eu acredito que, do curto prazo, essa é a solução. O que nós não podemos ter é isso acontecendo ano que vem. A gente só espera que isso seja resolvido o mais rápido possível, porque é um absurdo esse desperdício de peixe. Um projeto de uma escola estadual faz ressurgir o Sarau, uma festa literária que mistura recitação de poesias e música. Só que este tem um diferencial: a cultura da região amazônica. A beleza do teu corpo no banzeiro. Um espaço para a música. Na grandeza desse mar, no banzeiro do rio. Uma chance para a poesia. E em seu louvor, ele espalha meu canto, e meu riso. Um sarau, uma conversa entre jovens e artistas. Uma aproximação da cultura regional. Proposta que surgiu numa escola pública de Manaus. Projeto da professora Nívia Bentes. A importância do aluno, para ele, é muito importante que ele conheça a nossa cultura, a nossa raiz. Daí a parceria com o Celdo Braga, quando trata da questão do ser caboclo, ser mestiço, pele morena. Isso é muito gostoso de trabalhar com o aluno. A ideia deu certo e ganhou a parceria da FAPEAM. Mariana é uma das alunas bolsistas do projeto. No Brasil, a gente percebe o quanto a Amazônia em si, ela é colocada de uma maneira diferente, de uma maneira inferior. Então a gente vem com arte, poesia, alegria que tem nas duas e valorizar mais é com certeza para os jovens que veem tudo com tanta alegria, uma lição muito importante. E esse contato com a cultura amazônica faz toda a diferença. Tanto em Embaúba como o meu trabalho pessoal, a gente vive andando pelas escolas, fazendo essa aproximação e despertando no jovem esse interesse pela cultura regional. Conversar com os jovens por meio da música torna tudo muito mais fácil. Como a gente é do interior, essa facilidade de se adaptar e se comungar com a música, com os sons da nossa região, da nossa Amazônia, fica fácil pela convivência, pela vivência, né, do interior. E com certeza a música facilita sim essa interação. Mas a paisagem de aldeia no chão, simples pedido de uma oração. Depois do intervalo, tá pensando em praticar um esporte? Então não pode perder o Saúde de Rua. No Comida de Boteco, um petisco com charque e macaxeira. E a programação do Festival Amazonas de Ópera, que inclui espetáculo para garotada. Hora de acertar os relógios, agora aqui na capital, 12h e 29 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes.
nome é Bruno, tenho 19 anos. Vem aí a terceira edição do projeto Saúde de Rua da Rede Amazônica. No sábado, dia 27, a partir das 2h da tarde, vários serviços serão oferecidos à população no Centro Social Urbano do Parque 10. Estar de bem com a vida e com a balança. Esse é o ideal de muitos que buscam uma vida mais saudável. Só que para começar a praticar um esporte é necessário fazer uma avaliação física. O índice de massa corpórea é a medida matemática que vai definir se o seu peso está de acordo com o seu corpo. Baseado na avaliação física, vai dar dados matemáticos para saber a condição inicial dele, vai passar por uma anamnese, saber o que ele está almejando, os objetivos dele, a quantidade que ele vem de vezes na academia e uma outra série de testes, como percentual de gordura, medição de pressão, teste de cintura quadril, entre outros. Para calcular, basta usar uma fórmula muito fácil. Divida o valor de seu peso pelo valor de sua altura ao quadrado. Se o resultado ficar abaixo de 18,5, significa que você está abaixo do seu peso ideal. Até 24,9 indica um peso normal. Acima de 25, fique alerta, você está acima do seu peso. E se você quer saber como anda a sua saúde e ainda fazer avaliação física, não perca a terceira edição do Projeto Saúde de Rua, no dia 27 de abril. A população de Manaus, passem lá com a gente dia 27, no Saúde de Rua, no stand da Personal Fitness. Vai ser tudo de bom. Copa de 2014, aqui no Amazonas, os jogos vão ser na Arena da Amazônia. Mas, além do estádio, o entorno receberá uma grande estrutura. A arena vista por dentro, 58% de obras concluídas. A arena vista de fora, visão privilegiada do palco da Copa de 2014. Um olhar sobre toda a área do entorno. Arena Amadeu Teixeira, centro de convenções, sambódromo e os barracões das escolas de samba. Tudo fará parte do complexo do Mundial de Futebol. As obras do entorno da arena vão receber um investimento estimado de 30 milhões de reais. Estamos desenvolvendo um projeto de entorno junto com a FIFA. Eles nos passaram uma série de requisitos que são necessários para o evento. O que nós estamos fazendo agora é ajustar essas necessidades aos espaços que nós dispomos, né? O diferencial em Manaus é a utilização dos espaços que já existem. Aqui na Arena Amadeu Teixeira, por exemplo, vai funcionar parte do centro de credenciamento e também do centro de infância durante a Copa do Mundo. O centro de convenções vai servir de base para o trabalho de voluntários e de equipes de apoio. Aqui no Sambódromo vai funcionar o centro de hospitalidade da Copa, o centro de mídia e também o centro de transmissão de dados. É daqui que as imagens da Arena da Amazônia vão ganhar o mundo. Os barracões das escolas de samba também serão utilizados durante a Copa do Mundo. Eles vão servir como central de segurança, abrigando equipamentos e profissionais. A Arena da Amazônia hoje. A Arena da Amazônia num futuro próximo. É esperar para ver. Maquiadores do Amazonas aprenderam novas técnicas de maquiagem. O trabalho faz parte de uma parceria da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, e da Fundação Municipal de Cultura e Turismo de Manaus. O artista e o espelho. Entre eles, arte. E o rosto é a tela. Maquiadores em busca de aprendizado. Uma oficina de maquiagem artística e profissional. O Brasil vem trazendo musicais da Broadway, da Disney, grandes produções. Esse ano a gente já tem a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, a Olimpíada. Então a gente não tem uma formação de backstage. Profissionais da área, maquiadores específicos, em efeitos especiais. E a quantidade que tem no Brasil é muito pouca. Então a gente criou essas oficinas de capacitação, de criação, para poder proporcionar para esses profissionais um mercado de trabalho grande que tem aí. Só que a gente precisa dessa formação específica.
São vários pincéis e várias mãos. Ou às vezes, os pincéis estão numa única mão. Um trabalho feito em detalhes. É assim que o rosto se transforma a comando da imaginação. Valoriza muito aquilo que a gente já sabe fazer, a nossa arte, né? E faz com que a gente aprenda coisas novas que, infelizmente, Manaus ainda não tem totalmente essa cultura de essa quantidade de profissionais. A maquiadora artística Aline Mariano estudou nos Estados Unidos e de lá trouxe o conhecimento sobre a caracterização de personagens. No Brasil, principalmente, né, a maquiagem, tem muitos cursos de maquiagem, mas ela é muito mais voltada para o social. Por exemplo, casamento, né, debutante, festa, para aquela maquiagem que realça a beleza, que a gente costuma dizer, né? Só que a maquiagem artística, o mercado no Brasil está muito escasso. E pensando nos personagens do boi, a maquiadora parintinense Sandra Vasconcelos também decidiu participar do curso. Para o boi, eu vou tentar levar conhecimentos daqui para o boi, né, para colaborar com o meu boi caprichoso e também com o meu trabalho. As aulas vão até sexta-feira, dia 19, só que alguns alunos podem ampliar essa caminhada. E eu comentei com eles que existe agora, e a gente quer a possibilidade de selecionar pelo menos metade da turma, 6, 7 pessoas, para fazer um intercâmbio no Rio. Nós temos trabalhos com a Broadway, com a Disney, com os musicais brasileiros. Então a gente achou interessante, achou que tem profissionais aqui e todos os outros da formação que podem ter essa experiência, essa oportunidade. Na semana que vem, no Festival de Ópera, o espetáculo As Aventuras da Raposa, que é voltado para as crianças. E hoje é dia de ensaio. E quem está lá acompanhando esse ensaio no Teatro Amazonas é o repórter Rubens Medeiros, que vai contar pra gente um pouco dessa história. Não é, Rubens? Boa tarde. Boa tarde, Lili. Boa tarde, amigos do Amazonas TV. Exatamente, este é o primeiro espetáculo voltado para o público infantil na 17ª edição do Festival de Ópera do Amazonas. E o pessoal do balé, do primeiro ato, né, Maestro? Já está ensaiando aqui, mas só vai ser na semana que vem, não vai ser hoje não é isso? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Exatamente, a Raposinha estreia dia 28 de abril e é uma ópera voltada para criança, como você diz, e isso foi um pedido direto do secretário, Roberto Braga, que queria que a gente desse uma atenção especial ao público infantil, e a gente está apresentando essa ópera inédita no Brasil, a Aventuras da Raposa Astuta, de Leo Janacek, que é um dos nomes mais importantes da ópera do início do século XX. Essa ópera estreou nos anos 20 e ela foi baseada numa tirinha de jornal, numa história em quadrinho, e conta a história dessa raposinha que é capturada por um caçador e que depois mata as galinhas da mulher do caçador e foge, e aí encontra um raposo, tem várias raposinhas e no final eu deixo para o pessoal vir assistir aqui e ver o que acontece. Tem que fazer o suspense, mas vamos falar desse lado social do espetáculo. Ingressos a partir de R$2,50, é para todo mundo participar mesmo, né? É claro, isso é uma preocupação do nosso festival desde o início, né, de torná-lo o mais acessível possível, não só os espetáculos aqui dentro do teatro, mas os espetáculos fora também, nos bairros, a descentralização que é muito importante. E eu continuo, 17 anos depois, encontrando pessoas na rua que falam, puxa, eu nunca entrei no Teatro Amazonas. Eu falo, mas como? Entre, vem, agora é uma boa oportunidade e tragam suas crianças para assistir a Raposa. E aqui não é só música, é dança, é poesia, é tudo. Tudo, exatamente. Os cenários e figurinos foram concebidos pela Rosa Magalhães, uma carnavalesca famosa, campeã deste ano no Rio de Janeiro. E ela já tinha feito figurinos pra gente no ano passado, mas é a primeira vez que ela assina figurinos e cenários. E os figurinos estão lindos, os cenários também. É um espetáculo muito legal. Venham ver. Vamos lembrar quando é mesmo? Estreia dia 28 de abril e as outras seguem por mais 2 apresentações até dia 2 de maio. Ok, obrigado pelas informações. Nós conversamos com o maestro Luiz Fernando Malheiro, que é diretor artístico do festival. Lili, você também é nossa convidada, traga seu filho pra cá, todo mundo. Tá certo, vou levar sim. Obrigada, Rubens. E é hora do almoço e muitos telespectadores já estão fazendo a sua refeição, outros ainda vão almoçar. Então, para deixar você que ainda vai almoçar com mais água na boca, vem aí mais uma receita do concurso Comida de Boteco. É a charque com macaxeira do Baiuca. E nós vamos mostrar para você a receita agora. Confira. Na
Marlene criou a receita segundo a preferência da clientela. Anote os ingredientes do prato charque com macaxeira: 500 gramas de charque cozido desfiado, 2 colheres de sopa de margarina, um tomate cortado em tiras, um pimentão cortado em tiras finas, 2 dentes de alho, sal a gosto, uma pimenta vermelha e uma porção de macaxeira frita. Modo de preparo: coloque a manteiga na frigideira. O alho e a cebola e deixe dourar. Depois põe o charque, o pimentão e o tomate. Desligue o fogo e acrescente o cheiro verde e a salsinha. Ponha na travessa. Ao redor, a macaxeira frita, no meio o restante do cheiro verde, nas laterais o alface e o toque final com a pimenta. Sirva bem quentinho. E o pessoal perguntaram o que tem hoje aí para tirar gosto. Tinha o pirarucu, tinha o desfiado de bodó, e aí eles não, mas eu queria uma coisa diferente. Eu digo, então eu vou fazer uma coisinha diferente, bem rápida. Aí surgiu a carne seca com macaxeira. E eu fiz uma, no mesmo dia começou, quando sentiram o cheiro lá fora, aí começou a pedir 1, 2, 3 e assim surgiu esse prato. E o ministro Aldo Rebelo está em Manaus. No início da manhã, ele esteve aqui na TV Amazonas para uma entrevista no Bom Dia Amazônia. E neste momento, o ministro é aguardado para um almoço com os jornalistas no Palácio do Governo, lá na Compensa. Pela manhã, ele visitou as obras da Arena da Amazônia e verificou que 58% das obras estão prontas. A previsão de conclusão da Arena é dezembro deste ano. O ministro foi acompanhado pelo governador Omar Aziz e pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, um antigo adversário de Aldo Rebelo no Congresso. Em seguida, ainda na Arena, foi realizada uma coletiva com a imprensa. Um dos pontos foi a defesa de Manaus como uma das sedes da Copa do Mundo. Antes do encontro com o ministro, o governador encontrou com o ex-presidente Lula no aeroporto Eduardo Gomes. E por hoje é só, mas na nossa página você acompanha essas e outras notícias. Participe do Amazonas TV enviando sugestões de reportagens para a nossa produção ou então para as nossas mídias sociais. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Fique agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde para você. Eu te espero amanhã. Flor do Caribe, hoje depois de Malhação. Assista agora Globo Esporte.